Alô galera, Edu Vicente, professor de matemática do Colégio Pedro II, e hoje a gente vai trabalhar estatística, primeira parte, as medidas de centralização, média, moda, mediana, né? Questões muito recorrentes no Enem. Vem comigo. Então vamos às definições importantes para você começar a entender o que é estatística. Em noções de estatística, podemos entender a estatística como sendo um método de estudo de comportamento coletivo, cujas conclusões são traduzidas em resultados numéricos. Podemos intuitivamente dizer que, olha que definição bonita, estatística é uma forma de traduzir o comportamento coletivo em números. Aquelas pessoas que dizem que matemática não serve para nada, não estou estudando isso para quê? Olha só, a estatística ajuda a entender o comportamento das pessoas na época de uma eleição, durante uma pandemia, durante qualquer situação dentro de uma sociedade. A maneira de você estudar o comportamento da população é traduzir esse comportamento em números. E aí a gente precisa de algumas definições. Universo estatístico ou população estatística é o conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados pertinentes ao assunto em questão. Exemplo 1. Um partido político quer saber a tendência do eleitorado quanto à preferência entre dois candidatos a presidente da República. O universo estatístico é o conjunto de todos os eleitores brasileiros. E talvez você já tenha ouvido alguma pessoa mais velha, né, falar assim: essa história de pesquisa eleitoral é mentira, nunca me entrevistaram. Cara, é impossível você fazer uma pesquisa eleitoral com todos os eleitores brasileiros. É impossível você trabalhar com o universo estatístico. Como é impossível trabalhar com o universo estatístico, você vai trabalhar com uma coisa chamada amostra. O que é essa amostra? É um subconjunto, é um pedacinho da população estatística, né? Quando o universo estatístico é muito vasto, ou quando não é possível coletar todos os dados de todos os seus elementos, retira-se desse universo um subconjunto chamado amostra. Os dados são coletados dessa amostra. Então, quando é que uma pesquisa é bem feita? Quando essa amostra é bem escolhida, né? Se você for fazer um exemplo muito assim grosseiro, tá? Porque a coisa é mais refinada, mas mais ou menos assim, se a população tem 49% de homens e 51% de mulheres, a tua amostra tem que ter 49% de homens e 51% de mulheres. Você tem que pegar uma amostra que vai refletir o conjunto de todos os eleitores, né? Uma pesquisa é mal feita ou ela é tendenciosa quando você pega uma amostra tendenciosa. Se você sabe se um determinado candidato tem, sei lá, uma preferência no público jovem, você, se quiser manipular essa pesquisa, isso não acontece, mas se quiser manipular, você vai pegar uma amostra com gente mais jovem, né? Mas se você pegar a amostra correta, você vai conseguir chegar no resultado correto. Um exemplo, numa pesquisa para saber a intenção de votos para presidente da República foram ouvidas 400 pessoas. Esse grupo de 400 pessoas é uma amostra. Cada pessoa ouvida nessa pesquisa é uma unidade estatística. Então, se te entrevistaram, você deixou de ser uma pessoa para ser uma unidade estatística. E cada informação obtida nessa pesquisa é chamada de dado estatístico, a informação que você deu para a pesquisa. Continuando as nossas definições, né? O que é rol? Rol é toda a sequência de dados numéricos colocados em ordem não decrescente ou não crescente. Como é que é isso? O que é não decrescente? Não decrescente seria crescente ou constante. E não crescente seria decrescente ou constante. Melhor exemplificar para você entender isso direitinho. Os 5 alunos de uma amostra apresentaram as seguintes notas em matemática. Está aparecendo aí o seguinte: um aluno tirou 6, o outro aluno tirou 4, o outro aluno tirou 8, o outro aluno tirou 7 e o outro aluno tirou 8. Fazer um rol desses resultados é tentar colocar isso em ordem crescente ou ordem decrescente. Tá? Vamos falar assim, uma linguagem bem simples. Só que na hora que você tenta colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente, o que vai acontecer? Vai ter dois valores iguais, que eu tenho 2 valores iguais a 8. Então, por exemplo, na primeira sequência, eu tentei colocar em ordem crescente. Eu botei 4, 6, 7, 8, 8. Nota que do 4 até o 7 ela é crescente e a partir daqui ela é constante.
Por isso que ela é chamada de não decrescente, porque ela é crescente ou constante. E nesse caso aqui, ela é não crescente, ou seja, é constante no início e depois fica decrescente. Quer dizer, falando de uma linguagem bem simples, quando você tiver que fazer um rol dos seus resultados, você tenta colocar em ordem crescente. Tá? Vamos escolher a ordem crescente para ficar mais simples. O que não der, que for igual, você coloca um do lado do outro. E fazer dessa maneira, você vai ver daqui a pouco, vai ser importante para calcular uma determinada medida de centralização. Agora, algumas definições interessantes também. Frequência absoluta. Eu vou falar de definições, mas elas vão ficar muito claras quando eu apresentar o exemplo. Tá? A frequência absoluta é o número de vezes que um determinado valor é observado na amostra. Só para dar um outro exemplozinho da questão anterior, você teve, por nota 8, teve 2 alunos. Então, a frequência absoluta da nota 8 seria igual a 2. Frequência total é a soma de todas as frequências absolutas. Chegou correndo. Ó. E a frequência relativa é a frequência absoluta sobre a frequência total. Ou, se você quiser isso em porcentagem, é a frequência absoluta sobre a frequência total multiplicada por 100%. Vamos ver um exemplo prático para você entender bem isso. Numa turma, foram registradas as idades de todos os 25 alunos. Qual a frequência absoluta e a frequência relativa do número de alunos de 14 anos? Então é o seguinte, eu tenho uma turma de 25 alunos que está sendo apresentado dessa maneira aqui. É como se eu estivesse apresentando a turma e cada um sentado em sua carteira, que seria a primeira fileira, aqui a segunda fileira. Na primeira fileira você tem um aluno de 16, um aluno de 15, outro aluno de 15, um aluno de 16, um aluno de 17. Na segunda fileira tem um aluno de 16, um aluno de 14, um aluno de 15, um aluno de 15, outro aluno de 15, e assim vai. Ele quer saber qual é a frequência absoluta, tá? E a frequência relativa do número de alunos de 14 anos. Vamos aproveitar esse exemplo e montar uma tabela de distribuição. A tabela de distribuição é o seguinte, naquele dados anteriores, você vai contar quantos alunos tem de 14 anos. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó. Quantos alunos tem de 14 anos? Vou contar aqui, ó. Um aluno, aí tem 2, 3, 4, 5 alunos. Então olha lá. Número de alunos de 14 anos, 5 alunos. Vou contar. Número de alunos de 15 anos, 10 alunos. Número de alunos de 16 anos, 7 alunos. Número de alunos de 17 anos, 3 alunos. Isso dá um total, somando aqui, ó, 10, 15, 22 mais 3, 25 alunos no total. Tá? Vamos lá. Então, a frequência absoluta do número de alunos de 14 anos é igual a 5. Se eu quiser saber a frequência relativa, você vai pegar a frequência absoluta, que é 5, dividir pela frequência total, que é 25, e multiplicar por 100%. Tá? 5 sobre 25, isso aqui é a fração simplificando 1/5. 1/5 de 100% é 20%. Aqui, ó, eu tenho 10 alunos e 25. Se não quiser simplificar, como é que eu faço essa conta? 10 sobre 25 vezes 100%. Eu pego 10, multiplico por 100 e divido por 25, ou o contrário, eu pego 100, divido por 25 e multiplico por 10. 100 por 25 dá 4. 4 vezes 10, 40%. Então, frequência dos alunos de 16 anos, frequência absoluta é 7. Frequência relativa, 7 alunos sobre 25, o resultado multiplica por 100%. Ó. 100 por 25 dá 4, 4 vezes 7, 28%. Frequência absoluta dos alunos de 17 anos, 3. São 3 alunos em 25, então vai dar 100 por 25 dá 4, 3 vezes 4 vai dar 12%. Então, se você somar as frequências relativas, ó, 20 mais 40 mais 28 mais 12, tem que dar 100%. Se por acaso tivesse dado uma dízima periódica aqui, tipo 33,333%, claro que a gente ia arredondar e na hora de somar ia ficar faltando um pouquinho para 100%, mas isso não é o problema. Tá? Mas respondendo à pergunta, né, qual é a frequência absoluta e relativa dos alunos de 14 anos? Frequência absoluta, 5 alunos de 14 anos. A frequência relativa é como se fosse assim, qual o percentual de alunos de 14 anos? O percentual vai ser 20%. E essa é a resposta. Agora chegou no momento mais esperado, medidas de centralização.
Né? Se a gente for analisar o que cai de estatística em concurso público de uma maneira geral, Enem, UERJ, o que mais aparece são essas medidas de centralização, que são a média, a moda e a mediana. Nós vamos trabalhar isso com calma. Né? Média aritmética simples. Vou fazer isso com um exemplo. Considere a seguinte situação. A tabela a seguir mostra as notas de matemática de um aluno em um determinado ano. Então esse aluno, no primeiro bimestre, estava relaxadão, tirou 3,5, no segundo bimestre tirou 7,5, no terceiro bimestre tirou 9, no quarto bimestre tirou 6. A média desse aluno, se a gente falar em média aritmética simples, é aquilo que quase todo mundo conhece desde criança, né? E o símbolo da média aritmética simples vai ser esse X com essa barrinha em cima. Você vai somar as 4 notas e dividir pelo número de notas, né? 3,5 mais 7,5 mais 9 mais 6, isso dá 26. 26 dividido por 4 dá 6,5. Então a gente diz que esse aluno tem média 6,5. Agora, o que significa ter média 6,5? Ter média 6,5 significa dizer o seguinte: apesar dele ter obtido notas mais altas ou mais baixas em outros bimestres, a soma das notas, 26, é a mesma que ele alcançaria se tivesse obtido nota 6,5 em todos os bimestres. Né? Então, ter nota, ou ter média 6,5, significa que ele pode ter, como a gente vê aqui na tabelinha, ó, notas abaixo de 6,5 ou notas acima de 6,5. Mas a soma dessas notas é a mesma se ele tivesse tirado 6,5 em todos os bimestres. Vamos entender agora o que é a média aritmética ponderada. Vamos considerar aqueles mesmos valores que a gente acabou de calcular a média aritmética simples, que a gente achou média 6,5. Só que agora as notas terão pesos da seguinte maneira. O primeiro bimestre tem peso 1. O segundo bimestre tem peso 2. O terceiro bimestre tem peso 3. E o quarto bimestre tem peso 4. Quem é aluno do peso segundo está acostumado a trabalhar com peso, acredito que em outras escolas também, às vezes não é por bimestre, é por trimestre. Vamos colocar essa situação que é mais tradicional aí no Brasil inteiro, por bimestre. O que significa isso? A média aritmética ponderada é calculada da seguinte maneira. Olha que eu estou considerando as mesmas notas, tá? O camarada que tirou 3,5 no primeiro bimestre, 7,5 no segundo bimestre, 9 no terceiro bimestre e 6 no quarto bimestre. E a nota dele é calculada da seguinte maneira. É a nota do primeiro bimestre vezes 1, porque o primeiro bimestre tem peso 1, mais a nota do segundo bimestre vezes 2, porque o segundo bimestre tem peso 2, mais a nota do terceiro bimestre vezes 3, porque o terceiro bimestre tem peso 3, mais a nota do quarto bimestre vezes 4, porque o quarto bimestre tem peso 4. E você vai dividir pela soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então é 3,5 vezes 1, 7,5 vezes 2, 9 vezes 3, 6 vezes 4, divide por 10. A média deu 6,95. Repare que é uma média superior à da média aritmética simples. Por quê? Porque ele tirou boas notas nos últimos bimestres que tem peso maior, né? Tiveram pesos maiores. Se fosse, por exemplo, como no peso segundo antigamente, que para se passar direto o aluno tinha que ter média 7, nesse caso aqui 6,95, qualquer sistema arredonda para 7, o aluno estaria aprovado. E na média aritmética simples o aluno não teria sido aprovado direto, ele teria que fazer prova final. Agora, vamos considerar essa situação aqui, ó. Vamos considerar que essas notas ocorressem em forma invertida, ou seja, no primeiro bimestre ele tirou 6, no segundo bimestre ele tirou 9, no terceiro bimestre ele tirou 7,5 e no último bimestre que valia mais ele tirou aquela notinha ali, ó, 3,5. Vamos ver como é que vai ficar a média aritmética ponderada. Considerando os mesmos pesos, 1, 2, 3 e 4. Nota do primeiro bimestre vezes 1, mais a nota do segundo bimestre vezes 2, a nota do terceiro bimestre vezes 3, a nota do quarto bimestre vezes 4, divide pela soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3 mais 4, que vai dar 10. Faz essa continha, a média dele seria 6,05, inferior inclusive à da média aritmética simples. Por que isso? Porque ele tirou uma nota muito ruim no bimestre que valia mais. Né?
explicando ali, a média é menor que a média anterior, e isso ocorre porque as últimas provas têm pesos maiores. Na realidade, para entender essa história de média aritmética, ponderada, quando você fala em peso 1, 2, 3 e 4, a situação seria a seguinte: analisando as situações anteriores de maneira bem simples. É como se toda a avaliação durante o ano tivesse nota máxima 10. Desse total, o primeiro bimestre vale 1, o segundo bimestre vale 2, o terceiro bimestre vale 3 e o quarto bimestre vale 4. Quer dizer, como ele tirou, no último exemplo, a nota mais baixa no bimestre que valia mais, a média dele baixou muito. Agora ele vai fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar um exercício para você resolver. Você vai dar um pause no seu computador, no seu vídeo, e tenta resolver essa questão de maneira prática, sem pensar em média aritmética ponderada. Mas depois você vai perceber que isso aí é um exemplo prático da média aritmética ponderada sendo aplicada sem a gente mencionar essa história de peso. Dá um pause aí no seu vídeo e tenta resolver essa questão, que daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, resolveu? Bem, eu tenho 5 baldes que contêm 4 litros de água cada um. 3 outros com 2 litros de água cada um. E ainda 2 outros que contêm 5 litros de água cada um. Se toda essa água fosse distribuída igualmente em cada um dos baldes, com quantos litros ficaria cada um? Quer dizer, é um problema que você dá até para a criança, né? Ele ia pegar a quantidade de litros de água que tem em todos esses baldes e dividir pela quantidade de baldes. Mas se você observar a conta, olha que interessante, ó. A quantidade de litros que ficaria em cada balde é uma média aritmética ponderada. Por quê? Você não tem 5 baldes com 4 litros, é como se 4 litros tivesse peso 5. Você tem 3 baldes com 2 litros, o 2 litros tem peso 3. Tem outros 2 baldes com 5 litros, esses 5 litros tem peso 2. E você divide pela quantidade total de baldes, que é 5 mais 3 mais 2, que são 10 baldes, que é exatamente o que é a soma dos pesos. Então eu acredito que todos vocês tenham achado 3,6 litros, que o teu raciocínio foi o quê? Calcular a quantidade de litros de água que havia em todos os 10 baldes e dividir por 10, que aí você vai botar a mesma quantidade em cada um. Mas é uma maneira de mostrar uma média aritmética ponderada, né? O 4 litros tem peso 5, o 2 litros tem peso 3 e os 5 litros tem peso 2. Bem, resumindo, o peso é o número de vezes que o valor se repete, né? Cada balde teria 3,6 litros de água, ou seja, a quantidade em litros de água em cada balde é chamada de média ponderada dos valores 4 litros, 2 litros e 5 litros com peso 5, 3 e 2. Você deve estar achando engraçado, né? Você está complicando um negócio tão simples. Não, não é. É para te mostrar que a média aritmética ponderada ela existe na prática. Agora, existem outras maneiras de você encontrar um valor médio de alguma coisa. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para a gente trabalhar. Vamos considerar as seguintes situações, ó. Os salários de 5 pessoas que trabalham em uma empresa são R$700, R$800, R$900, R$1.000 e R$5.600. Ele quer saber o valor do salário médio dessas 5 pessoas. Eu acho que não tem muito erro, né? Pô, o que é o salário médio? Você vai pegar os salários e dividir pela quantidade de pessoas. Quer dizer, uma pessoa ganha 700, outra ganha 900, outra ganha 900, outra ganha 1.000, outra ganha 5.600. Você soma esse salário, divide por 5 e vai dizer que o salário médio é de R$1.800. Agora, olha só, salário médio, cara, é uma coisa muito perigosa. Ela engana muito. Porque vamos ver essa situação aí. O cara pode dizer que essa empresa tem um salário médio de R$1.800. Só que você tem 5 funcionários, dos quais 4 ganham menos que a média. Como tem um que ganha muito mais que a média, ele acaba compensando o salário ruim dos outros. Mas a impressão que dá é que a empresa paga um salário médio de R$1.800. Quer dizer, que o cara que entende, que escuta essa notícia, vai achar que todo mundo ali ganha R$1.800. Mas, na realidade, você tem um cara só que ganha bem acima da média, e por causa desse cara,
tá, o salário médio ficou, vamos dizer, razoavelmente alto em relação aos outros, né? Parece lógico que, nesse caso, a média aritmética não é a melhor das medidas de centralização para representar esse conjunto de dados, pois a maioria dos salários é bem menor que R$ 1.800. Em algumas situações, a mediana, aí eu estou definindo uma coisa nova para vocês, tá? A mediana é um número mais representativo. A mediana é o termo central do Hall. Lembra o que é Hall? Quando você pega os dados e bota em ordem crescente, ou ordem decrescente, né? Ou constante. Né? Logo, escrevendo o Hall dos dados numéricos dessa situação, é o que a gente tem. Então, vamos escrever na ordem, ó, crescente, 700, 800, 900, 1.000 e 5.600. Logo, o termo central desse Hall é 900. Então, dizemos que a mediana é igual a R$ 900. Então, a gente vai dizer o seguinte: essa empresa tem um salário médio de R$ 1.800, mas o salário mediano é de R$ 900. Isso aqui fica um pouco mais dentro da realidade. Apesar de nem sempre acontecer assim, nesse caso, que os valores são todos diferentes, você tem o seguinte: você tem 2 pessoas acima de 900, 2 pessoas abaixo de 900. Então, o salário mediano é 900. Agora, olha só, uma seguinte situação, situação 2. Se acrescentarmos à lista o salário de R$ 1.000 de outro funcionário, ficaríamos com um número par de dados numéricos. E aí seria, o Hall seria o quê? 700, 800, 900, 1.000, 1.000, 5.600. Tá vendo? A gente não consegue botar todo mundo crescente porque tem 2 iguais, mas é o tal da sequência não decrescente que a gente tinha comentado antes. Bem, como é que a gente faz para calcular a mediana, né? A mediana é o termo central do Hall, é o cara que está ali no meio de todo mundo. Mas como eu tenho um número par de termos, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a média aritmética dos 2 termos centrais. Então, a mediana vai ser dada por 900 mais 1.000 sobre 2. Então, a gente vai dizer que o salário mediano aqui é R$ 950. E aí seria uma coisa assim, nem sempre isso vai ocorrer, vai depender do número de dados repetidos, mas nesse caso aqui, você tem assim, metade das pessoas ganhando menos de R$ 950 e a outra metade ganhando mais de R$ 950. O salário mediano é de R$ 950, ele retrata melhor a realidade dessa fábrica. É isso que eu falei, né? Podemos interpretar o resultado da seguinte maneira: metade dos funcionários ganha menos de 950, outra metade ganha mais de 950. Toma cuidado quando você tem muitos números repetidos, nem sempre isso vai dar tão certinho não, mas é só para ter uma ideia que esse 950 é uma coisa mais real do que o salário médio. Se a gente calcular a média aritmética, ó, 700 mais 800 mais 900 mais 1.000 mais 1.000 mais 5.600, a gente vai dizer que o salário médio dessa empresa é R$ 1.666,66 aproximadamente. Mais uma vez, o salário médio dá uma ideia mentirosa disso aqui, né? Porque você tem 6 pessoas, tem 5 que ganham menos que a média, né? Mas o salário médio aparece em 1.666. Por isso, toma cuidado quando você, em noticiário, né, alguma categoria que esteja reivindicando alguma coisa, e alguém chega e fala: não, mas o salário médio dessa empresa, ou do governo, dessa repartição, é tanto. Bem, o salário médio, ele não retrata a realidade. Se você tiver um monte de gente ganhando mal e você tiver algumas pessoas ganhando muito mais, essa média tende a ficar um pouco mais alta que a realidade. Agora é o seguinte, generalizando, se o número de termos do Hall é ímpar, a mediana é o termo central do Hall. Se o número de termos do Hall é par, a mediana é a média aritmética dos termos central do Hall, dos termos centrais do Hall. E agora vamos definir a coisa mais fácil de todas, que é a moda. A moda é o que aparece mais. Por exemplo, uma coisa está na moda, ó, a camisa do Sporting de Portugal está na moda. O que isso quer dizer? Que todo mundo está usando a camisa do Sporting. Você vê muitas camisas do Sporting por aí. É isso que é a moda, né? Quando alguma coisa está na moda, ela aparece muito. Então, no hall, a moda é o cara que aparece mais. No caso, ó, o salário que aparece com maior frequência é o salário de R$ 1.000, que ele aparece 2 vezes. Logo, a moda é R$ 1.000, ou salário modal é R$ 1.000. Bonito, né? Salário modal.
é R$1.000. Resumindo, na sequência de salários 700, 800, 900, 1.000, 1.000 e 5.600, o salário médio é R$ 1.666,66. Somei todos os salários e dividi pelo número de trabalhadores. O salário mediano é a média aritmética daqueles dois do meio, 900 mais 1.000 sobre 2, 950 é mais real. Você fala, essa empresa tem um salário mediano de R$950. E o salário modal, o salário que aparece mais, é de R$1.000. Né? Observações importantes, tá, sobre a moda. Na amostra 3, 3, 4, 7, 7, 7, 9, a moda é 7. 7 foi o cara que apareceu mais. Agora, na amostra 1, 5, 7, 9, 9, 10, 10, 22, temos duas modas. Uma moda 9 e uma moda 10. Não me pergunte por que esse 10 apareceu espelhado aí. Eu tentei mudar, não consegui. Coisas, né, dos espiritismos da internet, da tecnologia. Apareceu o 10 ao contrário aí. Mas essa amostra bimodal, tá? Se você tem, por exemplo, se tivesse aí 1, 9, 9, 10, 10, eu teria trimodal, eu teria 3 modas. Você pode ter mais de uma moda. Agora, na amostra 1, 3, 5, 7, 9 não apresenta moda, pois todos os elementos têm a mesma frequência. Quer dizer, nem sempre você vai ter a moda, tá, na situação de um rol. Então, galera, a gente fez a principal definição, deu um exemplo de cada coisa, e no próximo vídeo a gente vai fazer exercício, tá? Um grande abraço para todo mundo.